claro, gente, bem claro, porque são palavras, são materiais, ferramentas que nós vamos precisar para fazer a vontade do Pai. Sem esse entendimento, sem essa direção, nós só vamos rodar e não vamos fazer o que o Pai tem chamado a gente para fazer, né? E o novo sacerdócio é aquele que unifica. O que é isso? Aquele que une, aquele que junta. Aleluia! Novo sacerdote é aquele que unifica e age em comunhão. Não vai agir sozinho. O novo sacerdócio, ele não funciona sozinho. No quarto, na intimidade com Deus, você vai viver o seu relacionamento com Deus. Mas o sacerdócio, ele não funciona lá. Ele só vai funcionar na comunhão, se relacionando com todos que creem em Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O novo sacerdócio, ele só vai funcionar na comunhão, no relacionamento e na união. Nós vimos na última pregação, né, quem não teve a oportunidade de ver aí, está lá no YouTube, no nosso canal. Separe um tempo, né? Dedique um tempo ao Senhor. Pare tudo que você está fazendo ali. Preste atenção na palavra, anote, né, a palavra de Deus. E se preencha daquilo que o Senhor está falando conosco, né? O Senhor tem mantido aí uma sequência, né, de palavras para nos fortalecer, para nos animar, para nos preparar. E nós vimos aí na última pregação que a gente falou sobre Noé, que Noé, ele saiu da arca, né? Lá no Gênesis capítulo 8, 20 diz: depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocaustos queimando sobre o altar. O que Noé foi aqui? Um sacerdócio. Ele fez aqui uma atitude de sacerdócio, porque a primeira coisa que ele fez foi oferecer uma oferta ao Senhor, foi construir um altar ao Senhor, né? E aí Deus, através desse versículo, né, ele começou a trazer algo poderoso para nós, né? E é esse o nosso chamado. Esse é o nosso chamado, para levantar altar para o Senhor. Eu levanto altar dentro de casa sozinho, dentro do meu quarto? Levanto, mas é em relação à intimidade com Deus, e não à comunhão, e não ao sacerdócio, e não à missão, e não ao serviço, e não ao chamado. Esse é o nosso chamado. A nossa missão é ser sacerdote, é servir ao Senhor, né? Mas a gente precisa entender o que é isso, como que funciona isso, né? E o que é? Eu fui lá buscar o que significa sacerdócio, e lá diz assim no Google, né? O que tem um caráter venerável e quase como sagrado, quase como sagrado. Cada vez mais nós vamos precisar ser parecidos com Jesus, para nós nos tornarmos quase sagrado. Essa é a nossa missão, né? Nós sabemos que não é fácil, mas nós sabemos que na palavra estão todos os requisitos, né? Existe lá uma lista das obras da carne, uma lista das obras do Espírito. Quais eu tenho seguido, quais eu tenho vencido, quais eu tenho, né, tornado ali parte de mim. Nós precisamos fazer essas análises, né? E aí diz, né, que é quase como sagrado, mister, nobre, uma missão elevada. Uma missão elevada. E não uma missão elevada porque eu acho que é elevada, mas sim porque Deus colocou essa missão nesse patamar. Às vezes, para mim, a missão de trazer a palavra, Deus colocou como uma missão elevada. Para o outro, é evangelizar. Falar do amor de Deus pelas ruas. Para o outro, é profetizar. Pagar um preço, receber algo de Deus, trazer para o povo. Para outros, é ensinar. Uma igreja, ela se sustenta nessas bases.
profecia, pastoreio, evangelista, mestre. Isso é o sacerdócio, uma missão elevada. Mas foi o Senhor que elevou essa missão, não eu. Não eu escolhi, eu quero fazer isso. Não vai funcionar. Porque se eu sou filho, eu obedeço o que o pai pede para fazer. Amém. Qual é o sinônimo de sacerdócio? Aqui diz assim, que o sinônimo de sacerdócio é missão, tarefa, incumbência e encargo. Por que eu estou falando isso, gente? Para a gente ficar com a nossa mente clara. Para a gente ter clareza do que a gente está fazendo no ministério. De qual é a nossa missão sacerdotal no ministério. E aí a gente vai precisar entender que, como a Micheline falou aqui no início, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente foi doutrinado, não é o que o Senhor está chamando a gente para esse tempo, para esse novo tempo. Lembra da palavra que Deus deu para a gente lá atrás? Eis que tudo se fez novo. E hoje o Senhor chama a gente para um novo sacerdócio. E aí, a Micheline também falou aqui sobre o sacerdócio real. O que é esse sacerdócio real? Refere-se ao chamado de todos os cristãos a serem sacerdotes. Ou seja, a serem representantes de Deus no mundo e oferecerem sacrifícios espirituais a Ele. O que é sacrifício espiritual? É quando a gente tem uma intimidade com o Senhor lá no quarto, a gente ouve a voz de Deus, a gente vê Deus e a gente revela Deus através desse serviço. É quase um fotógrafo. A gente revela, o que a gente viu, o que a gente ouviu, e ali a gente pratica aquilo, que o Senhor tem chamado a gente para fazer. Adianta, gente, eu ter dom, eu ter talento, eu ter facilidade de falar em público e eu não exercer isso, eu guardar isso para mim? Não adianta. Nós conhecemos pessoas assim, formadas, doutoradas, que está lá, guardando todo o seu conhecimento para eles. E não serve ao Senhor como algo divino, como uma missão, como um sacrifício espiritual. Por que espiritual? Porque não é sobre nós. A palavra diz que o quê? A nossa luta é contra pessoas? Não, é contra algo espiritual. Então a minha entrega, o meu trabalho, o meu ofício, o meu sacerdócio, ele precisa ser no mesmo nível. No mesmo nível. Por quê? Eu sei o que eu consigo fazer, eu sei o que eu sei fazer, eu sei que eu cozinho, eu sei que eu limpo, eu sei que eu falo. Eu sei, da minha consciência eu sei, mas e o que o Senhor me chamou para fazer? Para esse tempo, para esse momento. É isso que nós vamos ver aqui, É um presente de Deus. Sacerdócio real é um presente de Deus para que os cristãos vivam o amor e a fé em Cristo, servindo a toda a criação. Por que eu estou trazendo esses significados aqui, gente? Para a gente entender que nós, como casa de paternidade, nós, como filhos de Deus, nós estamos vivendo uma transição. Nós estamos vivendo uma transformação. E não está fácil para ninguém. Não está fácil para ninguém. Sair de um lugar e ir para outro lugar. Sair de uma mentalidade e ir para uma outra mentalidade. Sair de uma forma que a gente pensava e ir para um outro formato de pensamento. Não está fácil para ninguém. Eu só fui discipulado quando eu me converti lá no Rio de Janeiro. Depois eu nunca mais fui discipulado. Por 8 anos eu fiquei servindo no que o Senhor me chamou. Mas eu mesmo nunca fui discipulado, eu só fui discipular. E por tempos a gente orou por alguém para nos discipular, para nos cobrar, para nos direcionar, para nos dar a visão, para fazer a ponte, para trazer refrigério, para a gente poder compartilhar a nossa dor, para a gente poder ser curado. E a gente está vivendo essa transição. E é isso que a igreja está vivendo, Um novo formato, um novo sacerdócio. Amém? Amém. Glória a Deus. E nós vamos precisar deixar aquele serviço antigo que a gente fazia para trás, para poder viver esse novo sacerdócio, viver essa visão,
entender o que Deus está falando conosco, né? Para sairmos fora da arca, como Noé saiu, para levantar um altar para o Senhor, para ofertar ao Senhor, para a gente sair também fora dessa arca, nós vamos precisar deixar todo o ritual para trás. Nós vamos precisar deixar toda a tradição, todos os pensamentos antigos e ser puros de coração, olhando para o outro com igualdade. Nós somos iguais, nós não somos melhores que ninguém. E por muito tempo, a igreja do Senhor, ela achou que ela era melhor que os outros. E ela se colocou num lugar de separação. Ela fechou a arca, ficou lá naquela bagunça, daqueles bichos, daquelas coisas todas, e ficou ali fechada. Só que agora é tempo de sair para fora. Mas para sair para fora, nós vamos precisar entender qual é a nossa missão fora dessa arca. Qual é a nossa missão fora dessa igreja? Eu tenho comentado aqui com os irmãos, né, nos discipulados, onde a gente tem conversado, que eu achei assim algo poderoso da parte de Deus, né? Os amigos meus começaram a me ligar, eu não quis atender, respondi na mensagem: oi, o que está acontecendo? E de repente os meninos me mandam um vídeo, tudo bêbados, todos bêbados. E eles tiram o boné em reverência, né, para falar comigo, e eles tiram o boné e eles começam a falar. O vídeo eu acho que está aqui ainda, acho que eu não apaguei essa confusão de vídeo aí. Mas eles pegam, tiram o boné e eles começam a falar: ô Anísio, a gente está tudo errado, a gente está tudo bêbado, mas a gente quer Jesus. Vem falar de Jesus pra gente. Eu falei: eles estão bêbados, né? Tá bom, vamos marcar e tal, domingo. Na segunda-feira de manhã, eles me mandaram a mensagem: que dia que você vai vir falar de Jesus pra gente? Aleluia. Aí eu: gente, o que está acontecendo? Não estou entendendo. E comecei a orar. Que eu falei assim: eu não vou se Deus não falar que não é para ir, né? Porque às vezes a gente quer fazer algo muito bom, mas não é o que Deus chamou, né? E eu vou quebrar a cara, porque se eu não fizer o que Deus me chamou, eu vou quebrar a cara. Pode demorar, mas eu vou, né? E aí eu orei, e eu senti uma presença de Deus, e Deus falou comigo assim: eu falei com eles para te chamar. Amém, Eu visitei eles. Aleluia. E eu falei: gente, será? Aí a gente ainda duvida, né? Eu falei: caraca, eu vou lá para saber. E a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei lá, eu falei com eles, eu falei assim: vocês foram visitados pelo Espírito Santo. Eu entendi, né? Tentei entender, porque de onde saiu isso? Aí eles falaram que estavam no churrasco, começaram a falar de mim, começaram a falar: não, o Anísio deu certo, a gente vai buscar o Anísio, vamos chamar o Anísio para vir aqui. E ele era igual a gente, agora ele está meio em Jesus. E começaram a falar do jeitinho deles lá. E aí eu falei assim: mas o que aconteceu? Aí todo mundo, Anísio, do nada, de tarde, começou a falar sobre isso. E todo mundo começou a colocar suas dores, as suas vontades. E eu falei: vocês foram visitados pelo Espírito Santo. Aí eles: o que é isso? Aí eu falei: pronto, vai começar aqui, né? O meu sacerdócio vai começar aqui. Que é o que eu sei fazer, foi o que Deus chamou para fazer, né? E eles, o tempo todo, eles confirmam isso. Você fala de uma forma que a gente entende, né? Você fala de um jeito que a gente consegue compreender o que você está falando, né? E eu falei assim: amém, né? Esse é o novo sacerdócio, né? É fazer com que esse povo que não vai à igreja, que não é batizado, mas que querem Jesus, eles têm sede. E olha que loucura, gente. Até hoje, toda quarta-feira eu estou lá. E na última quarta-feira a menina virou e falou assim: e eu dou o mesmo discipulado que é dado na igreja, tá? Não, lógico que eu me adapto, né, ao que eles entendem, ao que eles não entendem ali, mas é o mesmo discipulado. Eu avisei eles. Eu falei: vocês estão fazendo o mesmo discipulado que nós estamos fazendo, para mostrar que eles são iguais a gente, né? E aí a menina, quarta-feira, ela virou e falou assim, no meio da conversa lá, a gente falou sobre libertação, né? E aí ela virou e falou assim: mas a gente precisa entender essa libertação mesmo. O que a gente quer aqui é que a gente seja transformado, que dê frutos. Eu falei: gente, de onde você me tirou isso? O que é isso? Entendeu? Eu arrepiava assim, entendeu? Eu falei: Senhor, o Senhor está aqui nesse lugar, né? Me dá uma palavra para dar para essa menina, porque eu não posso cobrar isso deles, né? Na minha cabeça eles ainda não estavam entendendo que o que eu estava fazendo ali era gerando uma transformação, era fazendo com que eles dessem frutos, né? Mas ela falou.
Aí eu virei para ela e falei, acalma seu coração, porque a semente, ela está aqui. A semente é a palavra de Deus. Eu ainda falei, né? Eu falei, quando a gente não planta, você não é obrigada a colher nada. Mas vocês estão plantando a semente. Então vocês vão ter que colher algum fruto. Glória. Acalma seu coração, vocês vão colher frutos. Aí eu falei, e a palavra, ela transforma. Não se preocupa quando vai ser, que dia vai ser, se vai demorar, mas vai ser transformado. Amém. E aí eu vi assim aquela calma, né? Alguns não entenderam, mas eu falei, há tempo para todas as coisas, né? Então é lindo quando a gente entende que nós estamos fazendo o que Deus chamou para fazer. Quando a gente está vivendo esse novo sacerdócio, né? Esse sacerdócio do coração puro. Que eu fui lá com alegria, com amor para entregar aquilo, né? Feliz deles desejarem Jesus. E isso é maravilhoso, né? E é isso que nós vamos ver aqui na palavra. Lá em Atos 10, né? Nós vamos ver o quê? Nós vamos ver aí Deus fazendo igualzinho. Deus falou com Pedro e Deus falou com Cornélio. E quando eles encontraram, o novo sacerdócio estava ali. Que ele teve que fazer algo que o Senhor pediu a ele para fazer, que ele já amava fazer, que ele já desejava fazer, que era falar da palavra de Deus. Mas na cabeça dele, na tradição, ele não poderia falar aquilo para os gentios, para as pessoas que não estavam na igreja, para as pessoas que não eram batizadas. Ele achou que não podia, até porque a tradição judaica dizia que eles não podiam estar em contato com os gentios. Mas o que Deus fala? Não torne impuro aquilo que eu já fiz puro, né? Então é isso, esse é o novo sacerdócio, né? E ao mesmo tempo que ele estava falando com Pedro, que era, né, um discípulo, ele estava falando com Cornélio, que não era discípulo, mas que era temente a Deus, que desejava Jesus como esses meninos, né? Então isso é maravilhoso, essa palavra é linda, né? E nós vamos ver lá em Atos 10, eu vou começar aqui. Eu vou ler o versículo todo para a gente poder entender aí tudo o que aconteceu, porque é uma história realmente que traz uma verdade para a gente viver dentro desse novo sacerdócio. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e temente a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3... Gente, eles davam esmolas, oravam continuamente a Deus. Mas eles faziam parte de Deus? Não. Eles eram filhos de Deus? Ainda não. A gente vai ver durante a história o que aconteceu aqui. E a gente sabe que lá no final, o que aconteceu? Eles foram batizados. Eles aceitaram esse Jesus. Então tem muita gente dando esmola, orando a Deus, mas não são filhos de Deus. Não aceitaram Jesus, não estão vivendo esse novo sacerdócio. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão, viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? Ou seja, ele reconheceu. O coração dele estava como? Puro. Se ele não tivesse o coração puro, ele não reconhecia. Ele não ia saber que era o Senhor. Ele achava que poderia ser qualquer coisa. Uma assombração, qualquer coisa. Mas o coração dele puro, mesmo ele não sendo batizado, mesmo ele não sendo filho ainda, gerado por Deus, no sentido de ser aceito, olhado, escolhido, ele estava com o coração puro. E ele pergunta: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares. E contando-lhes tudo, ele guardou para ele, gente? Não. O que ele fez? Ele discipulou seus funcionários. Ele foi lá e falou: olha, aconteceu isso, Deus mandou fazer isso, eu preciso que vocês agem dessa forma. Isso é discipulado. E contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope.
No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Aí já é Pedro. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. E viu o quê? O céu aberto. Algo semelhante a um grande lençol que descia a terra preso pelas 4 pontas. Meus amados, nós precisamos ver esse céu aberto. Nós precisamos ter acesso a esse céu aberto. Ah, mas como é que eu faço isso? Intimidade com o Senhor, palavra de Deus, perguntas para o Senhor. Se eu virar aqui para cada um hoje dizer o que o Senhor está falando com você. Esse ministério, Deus está dando revelação para todos. O Senhor está abrindo o céu para todos. Ele está falando a mesma coisa para todos. Por que você ainda não está vendo esse céu aberto? Nós precisamos analisar nós mesmos para saber por que ainda nós não estamos vendo esse céu aberto. E se você ainda não está tendo essa revelação, se você ainda não está ouvindo a voz de Deus, vendo, esta manhã é o dia de encerrar isso. E você ter uma visão aberta. Você ter discernimento espiritual. Você viver um sacerdócio espiritual. Um novo sacerdócio. Uma nova forma de servir. Uma nova forma de entender o que Deus está dizendo. Amém? Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Por que 3 vezes, gente? Porque o Senhor, Ele é certeiro. Ele é cirúrgico. Nós precisamos ter essa confirmação de Deus. Não adianta eu na minha ansiedade, querer, isso, e sair correndo. Não, calma. Ouça novamente. Peça essa confirmação ao Senhor. Senhor, foi isso mesmo que o Senhor falou? Quanto tempo nós esperamos para viver o que o Senhor chamou a gente para viver? Já falei aqui várias vezes, eu tinha recebido uma direção de Deus, uma profecia 5 anos atrás. E eu fiquei ali com o meu coração voltado para o Senhor, pedindo confirmação. Senhor, é isso mesmo? Como é que o Senhor quer? Onde vai ser? O que é? Onde é? Até que veio mais um tempo de espera, de confirmação do Senhor. Deus me falou, eu vou sair fazendo. Calma. O Senhor, Ele é preciso. O Senhor, Ele é certeiro. E as coisas de Deus, ela traz paz para o nosso coração. Amém? Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão Pedro e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, ele saiu fazendo? Não, ele teve até uma percepção: não vou, porque é impuro, não vou comer, não vou lá. Ele pensou, mas o que ele estava fazendo? Ainda estava pensando na visão. O Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Façam perguntas. O que ele fez aqui? Por que motivo? Ele já sabia, Deus já tinha revelado que viria, que estaria. Mas por que motivo? O que eu tenho que fazer? Onde que eu tenho que ir? Eu tenho que acompanhar vocês? Eu tenho que ficar aqui? Vocês vão ficar aqui? Como é que vai ser? Deus, Ele dá todos os passos. Todos. Deus não faz nada pela metade. Ele faz completo. Mas muitas vezes nós não vivemos o novo sacerdócio. Nós estamos ainda apegados a coisas que a gente fazia, da forma que a gente fazia. E aí faz uma mistura toda. Isso traz o quê? Cansaço, fadiga, esgotamento. Porque não é do Senhor.
Porque nós estamos colocando ali a nossa vontade, o nosso desejo. E as coisas do Senhor traz paz. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e hospedou. Pedro poderia ter falado: eu não vou acreditar nisso não. Quem que é esse centurião? Ele nem é judeu, mas ele estava obedecendo o Senhor. Ele estava fazendo o jeitinho que o Senhor ordenou. Ele pensou de novo no que o Espírito Santo confirmou. E o que ele fez? Pedro os convidou a entrar e o hospedou. Relacionamento. Começou ele a construir um relacionamento. Ele conhecia esses homens? Não. Mas ele sabia que era da vontade de Deus. Eu hoje estou vivendo um relacionamento. Eu conhecia os meninos? Conheciam. Mas às vezes eu estou lá e estão falando coisas que eu nem sei, porque eu não tenho relacionamento com eles. Mas eu estou ali, estou entrando, estou buscando, estou mostrando para eles que a gente não é ET, que eles acham que a gente é ET. Foi a primeira coisa que eles falaram comigo. Mas você não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer. Gente, vocês podem fazer tudo, mas nem tudo lhe convém. E ali a gente está indo, construindo, né? Então, o que ele fez? Convidou-os a entrar e o hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope e o acompanharam. No outro dia, chegando a Cesareia, Cornélio o esperava com seus presentes e amigos, com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Ou seja, o que Cornélio fez? Deus deu a revelação, ele fez do jeito que Deus estava fazendo e ainda convidou parentes e amigos. Quem nós estamos convidando? Quem nós estamos evangelizando? Para falar do que a gente está vivendo. Nem para pôr Jesus goela abaixo das pessoas. Não é para abrir uma Bíblia e começar: Jesus te ama. Isso está lá atrás, já ficou. Todo mundo sabe que Jesus ama todo mundo. Está escrito em todas as redes sociais, em todo não sei o quê, onde você vai. Mas será que Deus está vendo que será que as pessoas, estão vendo que eu estou vivendo o novo sacerdócio? Olha, eu estou vivendo o novo de Deus. Deus tem transformado a minha vida depois de 15 anos no Evangelho. Deus está fazendo algo novo na minha vida. Vem experimentar isso com a gente. Nós temos um tempo onde a gente senta à mesa, no meio dessa correria do dia a dia, no meio dessa loucura que é a nossa vida. A gente tem um tempo de amor, de cuidado, de carinho, de cura, de libertação, de transformação, que é o nosso discipulado. Vem experimentar esse tempo. Vem ser curado. Vem receber um abraço, um afeto. Gente, tem muita gente por aí que não tem família. Tem muita gente por aí que não tem um momento sequer de sentar à mesa e compartilhar uma dor. Não pode nem chorar, porque se chorar já está todo mundo apontando. O nosso discipulado é para isso. É esse lugar para a gente evangelizar. Pessoas que a gente vai chamar para vir para a igreja, para o culto, que é algo tradicional, eles não vão querer vir. Mas se você chamar eles para sentar para tomar um café, para ele chorar dor, para receber um abraço, um carinho, ele vai querer. E essa é a função do nosso discipulado. Esse é o novo sacerdócio. Eu não estou lá para apontar o pecado da pessoa. Eu estou lá para abraçar a pessoa. A gente sabe que está em pecado. A gente sabe que vive na iniquidade. A gente sabe. Mas eu estou ali para isso. Deus me chamou para isso. Quem é o juiz? Sou eu ou é Jesus? A minha missão é falar do amor de Deus. É falar da cura, da libertação, que é o que a gente tem feito nos discipulados. Nós, a primeira leva da igreja aí, passamos por discipulados por quase 2 anos. Mas e o povo que está chegando agora? Será que eu estou me preocupando com eles? Será que eu estou vivendo esse novo discipulado com eles? Ô William, eu preciso de você no discipulado, vem com a gente. Vem aqui contar a sua experiência, vem falar do que você está vivendo na sua vida. Vem falar aqui das suas dores, vem tomar um café com a gente, comer um bolo. Ô Cristina, nós estamos reunindo toda quinta-feira, você é muito importante para nós. Eu não quero te ver aqui só no culto.
adorando, entregando o Senhor. Eu quero te ver lá sentado na mesa, eu quero ser seu amigo. A gente quer compartilhar com você o que a gente está vivendo. Tia Carol, eu não quero você só cantando, louvando, eu quero ser seu amigo. Estou falando isso com a tia Carol o tempo todo. Que dia que a gente vai sentar, que dia que a gente vai tomar um café, que dia que a gente vai morrer de rir, que dia que a gente vai falar das coisas que a gente gosta, que é música, que é louvor, que é adoração. Por quê? Esse é o novo sacerdócio. Esse é o novo sacerdócio. E quando a gente fala em multiplicação, a gente fala em cuidado de um com o outro. Eu não vou ter condição, nem a Micheline, de cuidar de 100 pessoas, mas vocês terão. Esse é o nosso propósito. Só que a gente começa pequeno, não adianta a gente querer pular etapa. Se eu não conseguir cuidar de um, como é que eu vou cuidar de 10? Se eu não sei cuidar nem de um. Se o meu coração, ele não está voltado para esse um. Se eu não amo estar com a Cristina quinta-feira, como é que eu vou querer fazer com que ela ame estar com mais 3 ou 4 num outro dia? Não vou conseguir fazer isso. E não se engane, gente. O Senhor conhece seu coração. O Senhor sabe o que você está pensando. O Senhor sabe o que está na sua mente. Eu não sei. E nem preciso saber disso, porque já tem muita coisa na minha. Não dá para me cuidar disso. Mas o Senhor sabe. O Senhor conhece o coração de cada um. E por isso eu falo para o Senhor o tempo todo: Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum pensamento mau. Porque se eu estou fazendo alguma coisa que não agrada ao Senhor, me tira. Me tira. Porque a única coisa que eu quero é agradar ao Senhor. É ter um coração leve. É ter prazer. Isso aqui que eu estou fazendo é um prazer. Eu estou um caco, estou cansado, mas para mim é uma alegria falar do amor de Deus. Preparar essa palavra essa semana foi um desgaste, mas com alegria, com prazer de fazer o que o Senhor me chamou para fazer. Eu amo isso aqui. Amém. Eu não ia falar isso não, mas não vou falar não. Amém. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinham convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos pés, adorando-o. Por quê? Porque Cornélio achava que Pedro era mais importante que ele. Meus amados, nós somos iguais perante ao Senhor. Aleluia. Nós temos 12 talentos diferentes. Nós temos funções diferentes, responsabilidades diferentes, mas nós somos iguais perante o Senhor. Glória a Deus. Eu posso ter um pouquinho de mais dificuldade do que a Micheline pode ter um pouquinho de mais destreza do que eu, mas em Cristo nós somos iguais. Amém. Amém? Mas Cornélio estava aqui aprendendo a viver um novo sacerdócio. E o que ele fez? Ele prostrou-se aos pés adorando. Mas Pedro, que já tinha recebido de Deus o que era um novo sacerdócio, que não era mais do jeito que ele achava que era, o que ele fez? Levante-se, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Eu sou igual a você. Eu amo a Deus como você. Eu sirvo a Deus como você. Eu oro a Deus como você. E Deus fala comigo como fala com você. Nós estamos vivendo um tempo, meus amados, que as pessoas, elas querem muletas. Elas querem vir aqui, ouvir a palavra que Deus entregou para mim, para dividi-la e reparti-la com vocês, e elas só querem viver disso. Ah, ele falou isso, então é isso. Aí isso vira uma muleta, porque ela não tem um relacionamento dela com o Senhor. Peraí, o Anísio está recebendo algo para a igreja, para o grupo, para o corpo, para a união dessa igreja. Mas o que tem dentro desta palavra para mim? É para você a palavra. Eu estou falando para você mesmo. Porque muitas vezes a gente fala: tá falando para mim. Ela porque qual que é o sentido de eu estar aqui? É para você. É para mim. Senão eu vou pregar o quê? Se eu não estou pregando para mim primeiro, se eu não estou recebendo de Deus primeiro. Mas nós precisamos ter um discernimento, um céu aberto diante da vontade de Deus.
Às vezes, quando eu for chamado para pregar numa igreja, e eu vou com o maior amor, porque é isso que Deus me chamou, não interessa para onde, é na rua, é na casa dos meninos bêbados, é na igreja, onde for, e eu vou, Senhor, eu quero o céu aberto, eu quero discernimento, eu quero entender. Por quê? Porque é totalmente diferente do que eu estou pregando aqui, para a nossa visão, porque o Senhor tem chamado a gente para viver, do que eu vou entregar lá na igreja do Zé, ou do João, ou da Maria. E eu custei para ter esse discernimento. E Deus, o que Ele fez comigo? Ele me deu 3 palavras. E eu preguei essas 3 palavras em todas as igrejas que eu fui durante um ano, pregando. Falei, estranho, né? Isso, né? Mas depois o Senhor falou, é assim que eu trabalho. Você tem uma base. Mas nessa igreja que eu quero que você fale isso. Nessa igreja que eu quero que você fale outra coisa. E a palavra estava toda encaixadinha. Porque foi Deus que fez, não foi eu. Foi Deus que deu. Isso é o novo sacerdote. Eu estava ali sedento a Deus, com o meu coração puro e entregue para entender o que ele estava dizendo para aquela casa. Porque para nós ele já tinha falado. E Deus faz, gente. E é lindo. O ano passado a gente falou sobre Jesus, lembra? Que a gente falou, a gente precisa conhecer esse Jesus vivo. Esse Jesus está vivo. E cada domingo Deus estava dando uma porção para nós. Aí eu fui chamado para pregar em Juiz de Fora. O que eu vou pregar? Deus falou, Jesus vivo. Mas eu já estou pregando isso direto. Aí eu, esqueceu. Qual é a direção? O que eu fiz? Juntei todas aquelas palavras. E deu uma palavra. E aí eu fui entendendo. Eu fui chamado de novo, Jesus vivo. Chamado de novo, Jesus vivo. Mas do jeito que o Senhor queria que eu falasse. Aí a Michelina até brincou. Uma vez eu fui numa igreja. Nossa, hoje você estava pentecostal, né? Eu falei, foi isso que Deus mandou entregar aqui. A mesma palavra. E na outra, estava tudo tranquilo, tudo em paz. Então o Senhor faz isso. Se a gente tiver com o nosso coração puro. Entregue ao Senhor. Sensível. Com o céu. Cadê o céu? Com o céu aberto. Um céu aberto, onde é infinita a visão do Senhor para a vida, né? E aqui a gente está vendo o que está acontecendo, né? Levante, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. Ele disse, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. A homem nenhum. Isso é palavra. Isso é palavra. Gente, eu sei que o nosso coração às vezes é enganoso. Eu sei que às vezes eu penso maldade na minha cabeça, porque nós somos ruins. Nós temos uma natureza ruim. Nós estamos aqui aprendendo, nos convertendo a cada dia. Eu já olhei para pessoas e falei, fulano, olha lá, acabou de roubar, acabou de fazer isso. Eu já pensei dessa forma. E rapidamente hoje, com a consciência que eu tenho do que é um novo sacerdócio, um coração puro, um serviço puro de amor, eu rapidamente, o Senhor me perdoa. Me perdoa, eu não posso pensar dessa forma. Sonda meu coração. Por que eu estou tendo esse pensamento mal? Se a pessoa é a mesma coisa que eu. Aí eu tenho que lembrar de onde eu saí, de onde eu vim. E se Deus fez em mim, Ele vai fazer em qualquer outra pessoa. Amém, Pai. Porque eu sou um milagre. Eu sou resultado do que o Senhor escolheu que eu fosse. Aleluia. Amém. Mas por que eu penso ainda assim? Porque eu preciso estar conectado com o Espírito Santo. Eu preciso receber de Deus esse Espírito Santo, essa visão, esse céu aberto. Em nome de Jesus. E é isso que eu desejo para a vida de cada um de nós aqui. Em nome de Jesus. Porque quando nós tivermos esse céu aberto, essa visão, esse discernimento, o Espírito Santo agindo em nós, nós vamos transformar esse mundo. Nós vamos transformar esse mundo. Que pessoas sedentas a Deus, com o coração voltado para Deus, puro, servindo a Ele, conforme Ele chamou. Gente, vocês não têm noção como é que isso transforma. Como é que isso muda a vida. Como é que isso muda cada lugar que a gente está. Por isso que Ele falou onde você colocar a planta dos seus pés. Mas você vai colocar as plantas dos seus pés com um novo caráter. Um caráter de Jesus. Um novo coração. Coração de Jesus.
Nós vamos revelar esse Jesus. E eu não preciso falar nada muitas vezes, porque as pessoas estão vendo. O que aqueles meninos falaram comigo? Ah, você deu certo. Mal sabem eles que eu estou aqui esmurrando meu próprio corpo, como Paulo diz, para conseguir viver em pé, posicionado, sedento, com o coração puro. Mas eles conseguiram ver. Depois de quantos anos? Eu nunca ouvi isso. Os meninos ali convivem comigo desde novo. Nunca ouvi isso. Depois de 15 anos. Então, quer dizer, é no meu tempo? Não, é no tempo do Senhor. Amém? Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando, a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente, colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Por quem nós estamos orando? Você não precisa cuidar da igreja toda. Se você cuidar de uma pessoa, se você orar pela vida de uma pessoa, se você cuidar de uma pessoa, se você chamar uma pessoa para ir ao discipulado, se você amar com o coração puro somente uma pessoa, você já vai estar fazendo algo poderoso para o Senhor. Porque depois essa pessoa vai fazer o mesmo com outra pessoa. Isso é multiplicação. Nós precisamos abrir a nossa mente. Nós precisamos ter um céu aberto. Não é sobre o melhor culto, não é sobre a melhor palavra. Isso não é entretenimento, gente. O discipulado não é entretenimento. Não é reunião para a gente tomar café e bolo. Não é só isso. Porque senão daqui a pouco a gente vai falar assim: ah, mas eu estou com saudade do fulano, porque a comida lá na Vitória é maravilhoso, porque a canjiquinha da madrinha é um espetáculo. Não é sobre isso. É sobre o que eu estou vivendo. É sobre o meu trabalho. É sobre o meu serviço em Cristo. É sobre a visão que o Senhor está me dando de um novo sacerdócio. De uma nova missão. Amém? Mande buscar em Jope, aí ele continua, né? Mande buscar em Jope Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente. Foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Para ouvir tudo que o Senhor mandou dizer. Meus amados, quando a gente define um estudo para um discipulado, eu não simplesmente vou lá e falo assim: vai ser esse. Não. Antes a gente orou. Antes a gente reuniu todos os estudos. Falei: Micheline, esse não, esse sim. Continuei orando. Alguns que a Micheline fez, alguns que eu fiz, alguns que o pastor Júnior fez. Só que Deus já preparou tudo. Deus já falou o que ia ser. E ali eu fui olhando. Eu falei: gente, olha aqui. Tem tudo a ver com o que a gente está vivendo. Gente, olha aqui. É isso que a gente está vivendo agora. E quando você, né, igual a Vitória, a Dani, quando ela começa a falar daquele estudo ali, algo está acontecendo no mundo espiritual. Algo está falando com eles. E quando a gente vai para ouvir, ou quando a gente vai para entregar algo naquele discipulado, a gente não está ali só para ouvir. A gente está ali para compartilhar algo. Existem pessoas ali naquele discipulado, naquela mesa, naquele grupo, aguardando pelo seu serviço. Aguardando pela sua palavra. Amém. Aguardando pelo seu testemunho puro de coração. Não é para aparecer. É porque o Senhor te tocou. Amém. É porque o Senhor te levou ali com uma missão. Amém. Como está fazendo aqui. E olha o que ele está falando. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceitas, todo aquele que o teme e faz o que é justo. Então ele não trata com diferença, mas ele faz o quê? Ele aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. O que é justo, gente? O que é certeiro. O que não é nem para lá nem para cá.
o que Jesus ordenou, o que Jesus mandou fazer. Jesus é o justo, é o sumo sacerdote, é o grande sacerdote, é o justo sacerdote, porque ele é certeiro. O que ele mandar fazer, faz, porque vai dar certo. E aí, continuando, vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. O que ele está falando aqui, gente? Ele está falando o óbvio. E o óbvio precisa ser dito. Né, ô Vitória? A gente tem aprendido. A Vitória, será que eu tenho que falar isso? O óbvio tem que ser dito. Porque todo mundo sabia que Jesus estava curando, que Jesus estava andando, que Jesus foi ungido, né? Mas Pedro foi lá e falou o quê? De novo. O óbvio. E o que isso aconteceu, gente? Quando a gente fala o que a gente tem que falar, quando a gente faz o que a gente tem que fazer, quando a gente serve, olha o que acontece. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspenderam um madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Amém. Ô Pai, enquanto eu falo essas palavras, eu creio que o Espírito Santo está descendo sobre essa igreja, sobre esse povo, Senhor. Eu creio que o Espírito Santo está colocando, como foi falado na pregação passada, um novo coração, preparando um novo coração para ser esse novo sacerdócio, para viver o novo de Deus, servir de uma forma aonde o que fala é a pureza do coração e não as atitudes vãs, e não as atitudes, Senhor, que não te honram. Ah, Deus, eu creio que o Espírito Santo está sobre nós. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Vem, Espírito Santo, nos convence desse juízo. Nos convence, Senhor, oh Deus, do nosso chamado, da nossa missão, do nosso propósito. Amém. Ah, coloca em nós um coração alegre, cheio de amor para te servir. Amém. Não por obrigação, não por sacrifício. Ah, Espírito Santo, mas com amor, com alegria. Oh, aleluia. Aleluia. 45. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Aleluia. Nós cremos que o teu povo falará em línguas, exaltará a Deus, honrará a Deus. Aleluia. Nesse novo sacerdócio. Assim aqui Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós, então ordenou que fossem batizados. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles algum dia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Oh Pai, muito obrigado. Muito obrigado por essas palavras, Senhor Jesus, que o Senhor tem proferido ao nosso coração. Amém. Nós vemos aqui um novo sacerdócio, lá em Marcos, quando ele escreve. E nós precisamos aprender e ver que nós precisamos romper com as negligências do passado, deixando de viver somente com atitudes da boca para fora, mas tendo atitudes que revelam a Cristo.
Aleluia. Isso diz lá em Marcos 7,14. Vou abrir aqui rapidinho. Marcos 7,14. Aleluia. Oh Deus. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam. É para a gente entender. Quando a gente entende, a gente pratica. Aleluia. Ouçam-me todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Pelo contrário, o que sai do homem é que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir isso, ouça. E aqui ele começa a dizer, né, sobre o que esse povo precisa abandonar, sobre a forma que esse povo precisa agir. Eu não vou me contaminar se eu estiver em algum lugar. Eu não vou me contaminar quando eu não faço alguma tradição ou quando eu não me comporto daquela forma. Mas eu preciso entender o que está saindo do meu coração, qual é a minha motivação para cumprir, para viver o que o Senhor tem falado conosco. Aleluia. Não é só atitudes da boca para fora, mas nós temos atitudes, temos que viver atitudes nesse novo sacerdócio que revelam Cristo. Não adianta eu falar que eu sou santo, que eu sou maravilhoso, que eu leio a palavra, que eu prego, mas na hora de tratar a Michelina eu trato ela mal. Não adianta. Não adianta eu não saber lidar com as pessoas. Não adianta eu não ter um caráter aprovado por Cristo. Eu preciso olhar para mim, eu preciso me consertar. Lá em Atos, como a gente viu aí, Pedro, né? O que a gente aprende? Que o novo sacerdote, nós vamos precisar ter visão de unidade, entendendo que o Senhor veio para todos. E que nós, a igreja do Senhor, ela é responsável por fazer esse povo entender isso. Porque por muito tempo, o que a gente viu? A igreja dando mau testemunho. Hoje, o que nós estamos vendo? Pessoas feridas. Pessoas traumatizadas com igrejas, pessoas amarguradas com a igreja. E nós temos uma grande missão de fazer com que esse povo entenda que nós somos iguais, que o Espírito Santo é para todos, que o nosso coração está puro, que as nossas atitudes, elas revelam a pureza desse Jesus. Lá em Mateus também a gente vai ver, Mateus 15, 11, só para reforçar o que Deus já está falando conosco. Aleluia. Mateus 15, 11. O que entra pela boca não torna um homem impuro, mas o que sai de sua boca, isso o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Sim. Os fariseus, os religiosos, os que se acham, vão ficar ofendidos quando ouvirem isso. Porque eles fazem isso. Eles falam da boca para fora. Mas a vida deles não condiz com o que o Senhor chamou, com o novo sacerdócio. E nós vamos precisar ter o quê? Entendimento, visão, misericórdia e amor por esse povo. Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixe-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro pediu-lhes: explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguiram entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, roubos, falsos testemunhos, calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro. Mas o comer sem lavar as mãos não torna impuro. Por quê? Que estava havendo aqui uma discussão que tinha que seguir a tradição judaica de lavar a mão antes de comer, colocando isso como a coisa mais importante do mundo. Sendo que a coisa mais importante do mundo era falar de Jesus. Era ter um coração puro. Era servir com um coração puro. E não cheio de tradições. Não cheio de costumes. Amém? Aleluia. E aí a gente aprende aqui
nesse novo sacerdote, aleluia, em Mateus, que nós vamos precisar abandonar as tradições, as regras religiosas e obedecer e entender o que a palavra diz e ensinar como Jesus os ensinou os hipócritas, como Jesus ensinou os religiosos através de atitudes que vêm do coração. Amém? Não queremos um serviço. Queremos vidas entregues a Deus, amando o que Deus te chamou. Nós queremos cumprir um chamado, sim, mas um chamado que vem do coração, que eu amo viver, que eu amo fazer. E quando eu amo, a disciplina, a pontualidade, a responsabilidade, a desejar, a querer, que o amor é que traz isso. O amor às coisas do Senhor, a pureza na nossa forma de agir. Aleluia. Um relacionamento construído com verdade. Um novo sacerdócio, ele requer um relacionamento sendo construído com verdade, com pureza, com clareza, como eu disse. Um novo sacerdócio, servir como Jesus serviu. Amém? Que nessa manhã nós possamos realmente viver esse novo sacerdócio, ter aí um céu aberto, para que a gente possa entender. Amém. Eu não consigo fazer vocês entenderem isso. Eu consigo fazer o que o Senhor me chamou para fazer. Está aqui, de coração, de pureza de coração, aberto, entregue para servir vocês, com alegria, com amor. E aí o Espírito Santo vai trazer todo esse entendimento, todo esse convencimento que só Ele pode fazer, em nome de Jesus. Se coloque de pé, vamos colocar a mão no nosso coração, vamos dizer para Deus que nós desejamos ter um coração puro, aleluia, para viver esse novo sacerdócio, em nome de Jesus. Ah, Senhor, eu clamo nesta manhã que haja aqui um céu aberto. Ah, Pai, uma visão, uma direção. Oh, Deus, que pessoas aqui possam realmente ter visões. Ah, ouvir a voz de Deus e trazer isso com amor. Ah, Pai, com paz para essa casa, para que nós possamos transmitir isso ao seu povo, para que a gente possa evangelizar através do discipulado, de um novo formato, de um novo jeito, de um novo sacerdócio. Aleluia! Pai, toca agora nesses corações, através do Espírito Santo. Ah, Senhor, prepare esse coração, oh Deus, para viver um novo sacerdócio. Ah, Pai, que nada, nenhuma impureza, nenhuma imundície, nenhum pensamento mau saia desse coração. E quando sair, Pai, que haja arrependimento. Ah, Senhor, que haja conversão. Oh, Deus. Ah, aleluia. Oh, Espírito Santo, venha com teu fogo queimando toda a impureza desse coração mau. Ah, Senhor, nos ensina a te servir com amor. Oh, aleluia, como já foi falado aqui, nós queremos honrar a vida da Lidiane, te colocar, Senhor, a tua filha, a nossa filha, nesse altar, Senhor, esse altar de oferta, esse altar de entrega, e que nós possamos, Senhor, através das nossas atitudes também, te servir de todo o coração, com amor, com clareza e com paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda esse Deus maravilhoso. Podem se assentar.